E aí, pessoal, como vocês estão? Conseguiram fazer as atividades? Como já havia dito nas nossas aulas anteriores, qualquer dúvida, dificuldade ou opinião, conte sempre com a nossa equipe, que está disponível para ouvi-los e ajudá-los nas pessoas dos tutores presencial e à distância, também da coordenação e na minha pessoa, que sou o professor nesta disciplina. Não se esqueçam de participar dos fóruns de discussões e comentar as aulas. Não sei se perceberam, mas para cada aula deixo uma pergunta para fomentar nossas discussões nos bastidores, pois é nesta troca que crescemos e produzimos conhecimento. O conhecimento que deixa de ser vertical e passa a ser horizontal. Continuaremos hoje falando da tradução e o auxílio da tecnologia, que, bem utilizada, tem sido uma ferramenta e tanto para nós. Quanto aos avanços, já tem estudos da tradução para Libras, um campo ainda recente em pesquisas, porém, pesquisadores têm surgido e acrescentado bastante aos trabalhos. Hoje aqui falaremos, na unidade 4, sobre corpórea eletrônicos e tradução. Talvez você, neste momento, pare e pense, o que é isso? Nunca vi isso em toda a minha vida. Acalme-se. Como nas outras unidades, desvendaremos os mistérios que vão surgindo, aclarando nosso entendimento, aumentando nosso conhecimento e assim produzindo saberes. Tenho certeza que depois de nossas aulas, vocês aprenderão que existem ferramentas disponíveis nos mercados que otimizam nossos trabalhos, aprenderão a também utilizar corretamente essas ferramentas e assim se tornarem profissionais dedicados e que produzem com qualidade. Nosso dever de casa é ler. Não tem como ter acesso ao conhecimento se eu não estiver disposto a gastar um tempo com leitura. Fica a dica, principalmente para nossos colegas surdos. Preciso dedicar um tempo pesquisando, lendo sobre as disciplinas do meu curso técnico de graduação, curso técnico e também de graduação. No livro do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, ele fala sobre o neologismo, um tipo de palavra que ele criou chamado palavra-mundo, em que só o ato de ler, ele explica, não é o suficiente, mas a leitura contextualizada com a realidade, com minha realidade, minhas vivências, minhas histórias que passam por tal assunto lido, onde o que o Paulo Freire chama de linguagem e realidade, onde se prendem dinamicamente. Minha formação passa por aí, por essa dinâmica entre linguagem e realidade. Digo por aí porque a leitura e releitura do mundo, do eu, do self em inglês, traduzindo talvez a ideia, né, da foto da selfie, de como me vejo dentro de um contexto. Produzir reflexões sobre o meu trabalho, sobre minhas relações e sobre mim, faz com que eu avance a novos patamares cada dia, e o processo de leitura me ajuda nisso. A teoria existencial humanista tem abordagens técnicas muito interessantes a respeito do ser humano. Ela fala do eu, do self, mas do eu isso e do eu tu. Fala do posicionamento do ser humano em relação a si mesmo e ao mundo. Leitura e realidade. A praxis. Não tem como eu ser um tradutor e intérprete de Libras se não estiver dentro dessa constância entre teoria e prática, entre linguagem e realidade. Esta dicotomia que produz saberes, críticas e um profissional cada vez mais competentes. Ficamos, então, com o estudo da unidade 4. Nesta unidade, nós iremos falar sobre a importância dos corpóreos no processo de tradução. Porém, paramos e pensamos, o que significa corpórea? Tem algo a ver com o meu corpo? Vamos entender um pouco para depois irmos aprofundando cada vez mais neste estudo.
A palavra corpus significa corpo, uma coleção de textos, que na tradução, seu significado tem uma especificidade a mais, como, por exemplo, o formato é digital e os textos eles são completos e configuráveis. De 1993 a 1995 foram publicados artigos sobre o estudo do corpus na tradução. Neste período surgiram pesquisas e publicações relevantes na área deste programa da tradução. Só que bem antes disso, temos exemplo de dicionários publicados no século XVIII e XIX pelo padre Rafael Blutot. Um dicionário em português e latino, entre 1712 e 1728. Contudo, tinha sido realizado, esse dicionário ainda tinha sido escrito no século XVII. O dicionário de Blutot foi publicado em 8 volumes e foi o primeiro dicionário qual teve um corpus. No século XIX, tivemos outro dicionário publicado em língua portuguesa por Antônio de Moraes Silva, segunda edição publicada em 1813 com um corpus. Antes de falarmos em definições de corpus, eu quero trazer para vocês uma discussão no artigo O que é e como se constrói um corpus, lições aprendidas sobre compilação de vários corpóras na pesquisa linguística, escrito por Sandra Maria Aloísio e Gladys Maria de Barcelos. Elas falam sobre o que é o corpus para a linguística e também para a linguística de corpus. Para Almeida e Aloísio, elas entendem que a disponibilização de corpus compilado para futuras pesquisas é uma característica inerente ao corpus, de forma que todo esforço empreendido para sua construção não seja útil apenas para uma pesquisa ou uma vez que se tem uma referência padrão de língua ou de uma variedade de língua que pode ser utilizada por outros pesquisadores. Existem alguns pontos que diferem o significado de corpus da linguística e da linguística de corpus, que são coisas diferentes, pois o formato computadorizado e sua utilização em outras pesquisas são pontos fundamentais que separam o corpus da linguística. São ciências diferentes. Para elas, estas autoras, se a linguística de corpus descarta livros, revistas e outros textos impressos considerados corpos da linguística, pois não estão em formato computadorizado, a linguística de corpus, também descarta o web como corpus, ainda que os textos estejam disponíveis e em formato eletrônico pelo fato de suas dimensões serem desconhecidas, de estar continuamente mudando e pelo fato de não ter sido projetada a partir de uma perspectiva linguística. Entretanto, é a própria web que vai facilitar a distribuição e livre acesso de vários corpóras criados em vários projetos, reforçando umas das características de corpus citadas por McCartney e Wilson. Ainda, com relação à web, vale assinalar que existem autores que a consideram um corpus, que é o caso de Kilgarth e Grafenstedt. A partir da década de 90, os corpóreos passaram a ter um papel fundamental nas pesquisas linguísticas, pois a partir daí obteve contribuições da computação e da linguística computacionais. Vamos ver agora algumas definições de corpora segundo Fernandes e Júnior. Tem outra.
Então, entendemos que um corpus é uma coleção de textos completos, digitalizados, configurados, que podem ser usados automático ou semi-automaticamente, a fim de realizar ao máximo o processo tradutório mais perfeito possível. Tipos de corpora. Becker, em 1995, propõe uma teoria tripartite para a linguística de corpos, que são corpus comparável, multilingüe e paralelos. Quero que vocês leiam na apostila o significado de cada um e tentem entender como funcionam. Matéria de nossa avaliação. Fica a dica. Entretanto, Fernandes faz uma reformulação desta teoria em que utiliza duas categorias, o comparável e o paralelo. Vamos ver como que isso funciona? Através de um corpus, podemos observar aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos e de um discurso de uma língua para outra. Pode-se ainda explicar o emprego das palavras, expressões e forma gramatical. Para Fernandes, devemos voltar a atenção para a contrastação nestes dois tipos de programa. No comparável, existe uma relação textual entre os textos, e no paralelo, existe uma relação tradutória entre eles. Estas ferramentas ajudam na diminuição de erros graves do processo tradutório. Para Tanguy, se o tradutor não for falante da língua nativa para a qual está traduzindo, poderá ter graves problemas, pois dependendo do texto, ele pode se ater tanto a ele que poderá não encontrar soluções favoráveis no momento que surgir um impasse tradutório entre as línguas em questão, produzindo assim uma tradução não natural, não fluente. Taine ainda adverte que seria ingenuidade acreditar que um dicionário resolveria todos os impasses encontrados pelo tradutor. Pode ser que alguns dicionários possuem expressões idiomáticas. Entretanto, devido à mudança constante nas línguas, principalmente de novos termos surgidos dentro da língua, e por ser a língua viva, acaba trazendo uma problemática na relação de certos recursos e colocando em dúvida alguns deles. Como se faz um corpus? Os textos devem ser autênticos, não devem ser produzidos com finalidade de tradução alguma de uma dada pesquisa. Contudo, devem ser textos naturais. O segundo passo, deve ter representatividade. O que quer isso? Deve ser elaborada como uma variedade de termos linguísticos utilizados por uma comunidade falante da língua a qual está se construindo. Questões devem ser levantadas. Por exemplo, o terceiro passo, deve haver um balanceamento. Mas que tipo de balanceamento? Vamos descobrir? Estou com fome, Tereza. Ou de títulos, ou de autores, ou de todo um conjunto. Você deve estabelecer um equilíbrio entre os termos. Quarto passo, o tradutor, ao fazer um corpus, deve se preocupar com a diversidade dele,
principalmente com tipos de textos, como dialetos da língua a qual está se construindo este corpus. Esta diversidade deve ser considerada em todos os tipos de estudos. Quinto passo, o tamanho do corpus não se trata somente de produzir um programa com uma determinada quantidade de palavras. Só a quantidade não basta. Deve-se levar em consideração o tipo de texto que se vai traduzir. Que tipo de texto é o seu? Se for um texto, por exemplo, de estudos sintáticos, talvez um corpus de 500.000 a 1 milhão de palavras seja suficiente. Mas se for um dicionário, mais de 500 milhões de palavras seriam necessárias. Para Luizio e Almeida, quando cita Bieber, a produção de um corpus é um processo que avança em ciclos. Vamos entender isto melhor? Não, eu passei, não era para ter passado. Para Fernandes e Júnior, quando cita Kennedy, a técnica mais básica para exibir informações em um corpus é a lista de palavras. A lista de palavras permite um certo controle da quantidade de palavras dos tipos dentro do corpus. Permite também em sua construção uma diversidade de vocabulário que pode ser utilizada pelo tradutor. Um trabalho de elaboração de corpus não é simples, pois envolve muito planejamento. O estabelecimento, por exemplo, o estabelecimento de critérios na seleção de programas e textos é um desses trabalhos. Depende muito também do objetivo de um corpus, autores, descrições, entre outros processos. Vamos conhecer agora um pouco sobre o corpus e as línguas de sinais? Dentre os corpóreos online em línguas de sinais disponíveis, nós temos 3 principais. O projeto de corpus da Línguas de Sinais Britânicas pretende criar corpus de videoclipes de pessoas surdas utilizando a língua de sinais britânica e disponibilizar este corpus online. E também desenvolver um projeto de pesquisa que diz respeito ao vocabulário da língua de sinais britânica e sua variação no país. Vamos ver uma imagem deste site. O ATIS é um sistema de conjunto de corpos baseado em viagens aéreas. Possui 595 sentenças como base. É adequado para análise de língua de sinais e sistemas estatísticos de tradução automática. O corpus encontra-se disponível em inglês, alemão, língua de sinais americana, língua de sinais alemã e língua de sinais da África do Sul. O corpus da língua de sinais americana permite que o usuário selecione um vídeo correspondente a um sinal desconhecido. Infelizmente, temos poucas pesquisas na área de corpóreas eletrônicas em língua brasileira de sinais. Também poucos programas específicos de tradução de Libras. Por isso, essa disciplina tem como objetivo de abrir sua visão, aluno e aluna,
surdo e ouvinte, quanto às possibilidades de produção de ferramentas que estimulem a qualidade cada vez mais de traduções feitas por sinalizantes da Libras. Quem sabe, de tantos alunos que temos neste curso técnico, não sai alguém pensando em desenvolver pesquisas na área ou até mesmo desenvolver eletrônicos voltados para traduções de línguas de sinais? Conhecimento não ocupa espaço e por isso nosso dever de casa é ler. Que você não fique só aqui, mas que possa continuar adiante, pesquisar, aprofundar um pouco mais. Porque nessas 4 aulas ofereci apenas um norte no que diz respeito à tradução e os auxílios tecnológicos. Chegamos ao fim da nossa disciplina, mas não dos debates, dos exercícios e muito menos do processo de formação. Ainda que eu não seja o professor de vocês daqui para frente, estou disponível enquanto servidor público na área de tradução no campus Diamantina. Podemos conversar e talvez, quem sabe, produzirmos projetos na área de tradução. Vou deixar uma atividade aqui para os tutores, vocês se dividam em 2 grupos e o objetivo dessa atividade é você começar a desenvolver um corpus na Libras. Como nossos recursos são escassos, só começaremos a produzir este corpus para termos uma noção por onde começar. Então, vocês aí irão se dividir em 2 grandes grupos e as orientações serão passadas pelos tutores de vocês. Forte abraço! Foi um prazer estar aqui com vocês durante essas 4 aulas. Nos encontraremos ainda no fórum desta aula para continuarmos trocando conhecimentos e experiências. Deixei uma surpresa para vocês na aula de hoje. Um recado para todos os alunos do curso técnico de tradução. Espere que gostem e comecem a valorizar e se dedicarem mais ao curso de vocês. Deixo aqui no fim desta aula um vídeo em homenagem a cada um de vocês, de um grande profissional que deixa sua experiência e seu relato de vida na área de tradução e de interpretação. Eu espero que vocês gostem. Tchau e um forte abraço!